Se ele tivesse feito a coletiva com a camisa da Gaviões da Fiel e escrito "Eu amo Augusto Melo e o Rubão também", a gente estaria aplaudindo. O Abel está nessa situação de que até se ele sair comemorando o gol do Corinthians na televisão, em casa, gravando um story, a gente, não, tá certo, Abel, às vezes em quando tem que... Não falo mais. Não Muito falou. bem. Ele não falou. Vamos... Ele não falou. Eu queria trazer não falou o Rodrigo... nem mais nem menos, não falou. Eu queria trazer o Rodrigo Fragoso pro nosso papo, pra entender um pouco mais de tudo isso, ou de pouco disso que o Abel falou na entrevista. Fragoso, atualiza pra gente, Isso. vai, o que tá acontecendo? Conta aí, bom dia. O maior delay que eu já vi. Né? Bom dia, Tainá, bom dia a todo mundo ligado aí no De Placa, aos amigos da mesa. Pois o Abel falou e não disse nada. E há uma explicação por trás disso. Quem acompanhou o De Placa quando a gente repercutiu o tema, quando a gente repercutiu essa questão envolvendo o processo, já ficou sabendo. A gente trouxe a informação aqui. A orientação é para que o Abel não fale nada. É uma orientação jurídica. Por quê? Porque há um processo correndo na justiça. Não é algo que está encerrado, é algo que ainda cabe, por exemplo, anexar qualquer declaração. Então, assim, nesse momento em que o Abel está se defendendo, ele é acusado pelo Al-Sadd, os advogados dele estão montando uma defesa. Nesse momento em que ele está se defendendo, não é interessante para a defesa a possibilidade do Abel cometer um deslize e mencionar algo que a defesa não quer que seja público. Então, a gente não sabe realmente o que aconteceu, qual a estratégia da defesa, de que maneira eles vão, de fato, responder à FIFA sobre a acusação que o Al-Sadd está fazendo. O que a gente sabe é que há uma defesa em andamento e a orientação jurídica é para que o Abel não se manifeste muito sobre o caso. Então, se os torcedores ficaram magoados, queriam uma explicação melhor, talvez o Abel até quisesse dar uma explicação melhor, mais clara, pode ser. Mas a orientação jurídica é para não mergulhar tanto nesse tema, responder de maneira genérica como respondeu, tentar dar um alento para o torcedor, claro, se defender, como ele disse, falar que a verdade vai vir e tudo mais, porque ele está se defendendo da acusação e ponto final. Por isso, ele falou e não disse nada. Questões jurídicas, Tainá. Seguinte, Fragoso já tinha falado isso pra gente mesmo, né? Que não, provavelmente o Abel não ia conseguir entrar muito. Mas o Abel, e aí acho que confirma o que o Fragoso acabou de falar pra gente aqui, o Abel na entrevista diz, nessa resposta ainda ele diz, eu queria poder falar mais. Então, eu tenho muita curiosidade pra saber o Eu tenho muita coisa pra falar, né? Ele fala. Então, a gente vai ter que esperar terminar o processo, né? E aí o entendimento por jurídico... outras vias, o que ele quer falar, né? E aí o entendimento a gente já ouviu, né? Conversando com o pessoal e tal. E claro, eu ouvi mais o lado ligado ao Abel do que do Al-Sadd, né? E de novo também não tem um parco conhecimento jurídico da história, parco conhecimento jurídico e tem um parco, ou no caso um porco torcedorismo a favor do Abel. Em termos práticos, claro que atrapalha um pouquinho, mas de boa, não interfere no time, pode interferir no trabalho do Abel com o time, segue o jogo e segue em cima disso aí. O torcedor ficou como, Mauro? Não, eu acho que, de modo geral... Porque ele agradeceu o torcedor, né, na entrevista. Fiquei com a sensação de que o torcedor gosta mais dele, agora. É capaz, né? Porque a gente já... Não, eu mesmo, até já citei alguns bastidores aqui, até meus mesmo com ele, eu me despedi dele no dia da festa, né? Às 6 e pouco da manhã, comendo picanha às 6h15 da manhã, não estava no melhor dos casos. Aliás, ele era disparado o cara mais desgastado fisicamente. Cansado, né? Cansado, morto, né? Por óbvio, né? Pela situação de ganhar um título e todo o desgaste e tal. Mas aí logo depois que eu abracei, chegou um cara do fica tranquilo, não vai. Não vou citar quem, né? Foi lá e tirou o abraço. Falou, tá tudo bem, obrigado, te amo mais ainda porque você não foi. Não, é assim, se o Abel, na entrevista ontem, na arena, me esqueci o nome, lá do Santa Cruz, o novo da arena do Botafogo, perdão, eu adoro falar nome em Rides, eu esqueci. Mas enfim, lá no estádio do Botafogo, se ele tivesse feito a coletiva com a camisa da Gaviões da Fiel e escrito "Eu amo Augusto Melo e o Rubão também", a gente estaria aplaudindo. O Abel está nessa situação de que até se ele sair comemorando o gol do Corinthians na televisão, em casa, gravando um story, a gente, não, tá certo, Abel, às vezes em quando tem que... Ele tá nesse momento. Então, então o Abel tá com o Palmeiras. Será? O último ídolo aí de um clube que vestiu a camisa do Corinthians não foi. Acho que o nosso Mauro Gás deu uma de Ricardinho agora. Não chegou a pegar legal, hein?
Não, camisa da Gaviões comemora a gol do Corinthians? Não chegou a Acho que nem tanto, né? Claro que você exagerou, óbvio. Um pouco de exagero, mas talvez da Gaviões não, mas sei lá, da Pavilhão. Acho que não também, tá, Mauro? Acho que não. Vamos... Talvez uma camisa do Pelé passaria. Elogiando o Augusto Melo ou o André Negão, talvez, sim. Esse processo, o Fred nos deu um exemplo lá de um processo só pra gente entender quanto tempo pode demorar o caso do Paquetá, né? Esse a gente não sabe, né? Quanto tempo pode demorar. FIFA, né? Isso é FIFA. Então... E lembrando que a regra do atleta é uma coisa, do treinador é outra, tem contratos privados, enfim, é uma complicação jurídica como a gente aguarda. Agora, de novo, gente, em termos práticos, para o que de fato importa para o Palmeiras, para o palmeirense, afeta muito pouco. É muito parecido não, né? O Carille também está enfrentando uma acusação. No dia que a gente estava falando com o Fragoso antes, o Carille sai do time do Japão, o time do Japão fala que ele tinha renovado o contrato. Mas aí lá, o que a gente falou aqui no dia, o Fragoso lembrou, é que lá era uma coisa verbal do Carille com os japoneses. E era o clube onde ele estava, né? Isso, era o clube onde ele estava. Eu digo que o processo, os dois estão na FIFA. Sim, exato. Sim.